Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Vamos tentar aqui discutir um pouco sobre o que é percepção ambiental e por que é importante a gente usar a percepção ambiental nos nossos trabalhos, né? E na nossa vida trabalhando com educação ambiental. Então, inicialmente, eu parti de uma pergunta que é dividida em duas, mas que sirva para nos instigar um pouco, para que a gente possa pensar nessa percepção ambiental, né? Então, até que ponto os estudos de percepção ambiental são instrumentos válidos para a escuta das comunidades e como a adoção de determinadas perspectivas metodológicas pode expressar os compromissos dos agentes envolvidos na educação ambiental. Então, isso é para a gente pensar um pouco, né? Para que é que serve? Né? Serve para alguma coisa realmente a gente entender a percepção ambiental e como é que a gente aplica isso, né? Como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? Né? Então, a gente parte da perspectiva de que a vivência humana no ambiente em que está inserido é orientada por sua percepção e pela atribuição de valores. Isso dá sentido ao termo, né, percepção ambiental, ou seja, como nós vivemos e o conjunto de valores, a nossa experiência, a nossa cultura, né, que a gente traz, né, como é que isso é vivenciado. E é isso que dá sentido, de fato, ao que é a percepção ambiental. Né? E Foutuan, que é um autor fantástico, que eu recomendo a leitura, né? Em seu livro, que também estuda e discute a percepção ambiental, utiliza o termo topofilia para descrever o elo afetivo entre a pessoa e o lugar, né? Ou o ambiente físico. Obviamente ele usa ambiente físico porque é um texto dos anos 70. Né? Ainda temos o termo biofilia, descrito por Wilson, né, que expressa a ideia da necessidade intrínseca humana do contato com a natureza. Né? Então, são autores que estão tentando quebrar aquela ideia de que a natureza é tudo aquilo que não é o homem, né? Que obviamente a gente já conseguiu superá-la há um bom tempo. Mas, principalmente a ideia do Foutuan, né, com a sua topofilia, nos ajuda a entender essa relação do homem, né, com o ambiente. Né? Tuan chega a abordar a questão do indivíduo nativo do ambiente e do indivíduo visitante. Né? Segundo Tuan, o nativo tem uma complexa e derivada percepção do meio por estar inserido nele. Né? Enquanto que o indivíduo visitante levaria em consideração os critérios estéticos regulados por um juízo de valor inerente ao visitante. E esse aqui é um ponto fundamental. Por quê? Quando a gente fala do indivíduo nativo, é aquela pessoa que tem uma relação cotidiana, né, enraizada no ambiente, ela tem uma vivência diferente daquele que chega para visitar ou que chega para fazer apenas um trabalho. Então, essa ideia do nativo é fundamental porque mesmo que ele não entenda a nomenclatura de relevo, de clima, de vegetação, né, ele conhece bem o ambiente, ou ele tem uma predisposição a conhecer melhor o ambiente e uma predisposição a ter uma relação de afetividade com o ambiente. E isso é fundamental quando a gente pensa em políticas públicas que nem sempre são pensadas por pessoas que estão naquele ambiente. Isso também é interessante quando a gente pensa em projetos de educação ambiental que nem sempre levam em consideração o conhecimento local ou a vivência daqueles que são, obviamente, o alvo daqueles projetos de educação ambiental. Então, é fundamental quando a gente tem essa perspectiva, porque nem sempre quem vem de fora tem a mesma sensibilidade, e não por maldade, apenas por não ter vivência, né? Não tem a mesma sensibilidade e o mesmo conhecimento de quem está ali. Então, é sempre fundamental a gente dar muita atenção às comunidades, às pessoas locais, a nós que estamos naquele ambiente, vivenciando, né, a educação ambiental ou qualquer discussão em relação ao meio ambiente. Né? Tuan afirma que a tendência humana é de responder emocionalmente a objetos da natureza como mar, montanhas, vales, desertos, tratando-os como sublimes, feios, desagradáveis, divinos. Né? Então, isso é interessante porque o nosso conjunto de valores, ele vai dizer o que a gente acha bonito, feio, sublime, interessante, não interessante. Então, normalmente, um indivíduo que vem de fora, ele pode ver o pitoresco, o exótico daquilo, ou aquilo que diferencia do seu próprio ambiente. Enquanto quem está ali, ele vai entender a beleza que está naquele ambiente. Isso é fundamental para quem vive no semiárido. Quantas vezes a gente já escutou falar que a caatinga é feia ou é inóspita? Isso é um pensamento exterior, não um pensamento nosso. E às vezes a gente até internaliza isso, né, sem perceber que isso não é um pensamento nosso, porque se nós estamos aqui e nós convivemos, a ideia de beleza, ela não pode ser necessariamente uma ideia construída externamente. Né? Então é muito interessante essa perspectiva do Tuan. Então, a gente tem a Marinho, Oliveira e Coná, que afirmam que o fenômeno perceptivo é tão complexo como a natureza humana, né? Não sendo possível sem entendimento pelos caminhos puramente conceituais. É preciso a gente entender
como as pessoas pensam, como elas constroem os seus conjuntos de valores, né? Os autores explicam, né, a sua citação abordando a influência da imaginação, dos aspectos topofílicos, dentre outros, na configuração da percepção ambiental. Ou seja, quando a gente percebe o ambiente, tem um quê de imaginação, principalmente nas crianças, né, em relação a isso, né, e dos aspectos topofílicos, ou seja, da nossa relação intrínseca com aquele ambiente. Isso é fundamental na percepção ambiental. Então, e o que tem a ver percepção ambiental com educação ambiental? Bom, saber como os indivíduos com quem trabalhamos percebem o ambiente em que vivem são fontes de satisfação e insatisfação é fundamental de importância, porque assim é possível realizar um trabalho com base local, partindo da realidade do público-alvo. Então, se você entende o seu público, seja ele de uma escola, de uma ONG, de uma comunidade, de uma empresa, de onde quer que seja, se você entende como esse público percebe e interpreta o ambiente, você consegue atuar melhor nele, principalmente, né, com a educação ambiental para esse público. Assim, o estudo de percepção ambiental contribui para que possamos compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações, insatisfações, julgamentos e, principalmente, condutas. Os resultados possibilitam a construção de práticas e discursos em busca de uma educação ambiental mais calcada na realidade do público e, assim, provavelmente, mais eficiente, né? E quais são as formas de trabalhar com a percepção ambiental? A gente tem diversas, né? Mas a gente pode trabalhar basicamente com questionários, que podem ser dirigidos, semi-dirigidos, abertos, fechados, mas enfim, que você trabalhe com o público para tentar entender como é que ele percebe esse ambiente. A gente pode usar os mapas mentais também, essas construções de mapas mentais que estão cada vez mais inseridos no nosso ambiente, na nossa vivência. E a gente tem as representações gráficas também, que são fundamentais, né, de você tentar representar graficamente aquilo que você está vendo, e obviamente as descrições escritas, que pode ser em prosa, pode ser em poesia, enfim, como cada um vivencia o seu ambiente. Então, é fundamental a gente perceber que a percepção ambiental, ela está aí para ajudar, no nosso caso, a educação ambiental. Então, não é à toa que a gente pensou aí em duas atividades avaliativas, né? Uma aplicação de uma prática, de uma atividade de percepção e interpretação ambiental, que a gente vai fazer ainda no módulo 2, e a outra, que é a construção de uma prática pedagógica a partir da percepção ambiental, lá para o módulo 3, né? Para que a gente tenha ideia de como a percepção ambiental ela é fundamental no nosso trabalho de educação ambiental. Muito obrigado.